Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se então o tentador, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se convertam em pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio o transportou à cidade santa e, colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Ele incumbiu os seus anjos de velarem por ti, eles te tomarão em suas mãos para que não tropeces nas pedras do caminho. Jesus respondeu-lhe, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe fez ver todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então o demônio deixou, e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nenhum assaltante, nenhum bandido, quando desempenha a sua ação delinquente, assaltando, tentando roubar uma casa, um local qualquer, vai procurar os lugares mais bem guardados e as portas mais bem trancadas e as janelas reforçadas. Pelo contrário, ele vai procurar aquele lugar que oferece menos resistência. A porta mal trancada, com a fechadura quebrada. A janela cuja estrutura é fácil de ser violada. E assim age o demônio, e sempre com grande vantagem, com grande sucesso, infelizmente. Porque em matéria de portas escancaradas ou arrombadas, em matéria de flancos e passagens, temos várias para oferecer, várias. Coisa que vai da soberba à castidade, da gula à ira, e assim vai. É isso que ele procura mesmo, como hoje nos relatou o Evangelho, este texto das Escrituras Sagradas, o relato das tentações segundo São Mateus. Satanás viu que estava diante de um homem diferente. Ele não sabia quem era Jesus de modo perfeito. Ele não tinha esta ciência. Mas sabia que não estava diante de um homem vulgar, de um homem qualquer. Por isso ele investe muito. Ele investe tudo em cima de Jesus. Ora, o que atrai Satanás a Jesus? A sua penitência, o seu jejum. Até então, só tínhamos notícia de 2 homens que tinham conseguido realizar uma tal tarefa de jejuar por tanto tempo. Moisés e Elias. Agora Jesus. E mais perto de nós,
São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Satanás sabia que não estava diante de um homem vulgar, de um homem qualquer, porque afinal de contas, ele havia ultrapassado a penitência vulgar dos homens comuns. Então, quando Jesus está fraco, combalido pelo período prolongado, sem comida, nada comeu, nada bebeu, 40 dias, Satanás se aproxima. Quer saber onde está o flanco, a abertura, quais são as portas arrombadas e as janelas mal fechadas da vida de Jesus, para por aí passar. E ele oferece a Jesus aquilo que os homens médios procuram no mundo. Quais são essas tentações? O que são essas tentações? É aquilo que nós todos, meus irmãos, uns mais, outros menos, uns de modo mais explícito, outros de modo mais discreto, é o que todo mundo está procurando. É o que todos procuramos. Ora, se você consegue ficar 40 dias sem comer, você faz milagres. Você faz milagres. Olha aí, você está consumido, você está combalido, você está seco. Vamos, rapaz, use este poder todo a seu próprio favor. Cuida de você, cuida da sua saúde. Olha aí, a sua saúde. Cuida dela. Para que tudo isso? Que exagero, que falta de prudência. Vamos lá. Manda estas pedras se transformarem num banquete e come bem. Você precisa se alimentar. Esta tentação está consignada nos nossos tempos, assim, né, filhos? Nessa coisa que a gente diz e ouve. Tendo saúde, está tudo o quê? É o que eu mais escuto. Tendo saúde, está tudo o quê? O diabo estava preocupado com a saúde de Jesus. Um homem tão novo, combalido, abatido, enfraquecido, precisava comer, precisava se alimentar, precisava se cuidar, fica aí só pensando nos outros, só pensando em Deus, só rezando. E aí Jesus lembra ele: eu não vou usar o meu poder em meu favor, porque você quer me desviar, você quer me tirar do caminho e da obra que eu vim fazer. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Havia no tempo de Jesus uma lenda que dizia que o Messias, o Cristo, quando chegasse, apareceria no alto do templo, cheio de glória e majestade, e depois desceria voando no meio da multidão, para ser aclamado por ela como Cristo. Era uma lenda, um desvio teológico que acreditava, devido a um falso misticismo, que dizia que este seria o sinal do Messias. Ele ia aparecer em cima do templo e desceria voando para impressionar a multidão. Então o diabo fala: olha aí,
se você é o Messias, o Cristo, faz como todo mundo diz que ele vai fazer. Não tenha medo. Você é o Messias? Você tem poder para voar? Os anjos vão te segurar? Vai, se apresenta diante do povo de Israel no templo. Mostra que você é o Messias que eles querem. Não o que eles precisam, mas o que eles querem. E Jesus respondeu, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois então, por último, disse, olha, eu sou uma entidade muito poderosa. Povos e nações me pertencem no mundo inteiro. Eu sou dono de todos os povos e de todas as nações do orbe. Os povos e as nações me foram dados e eu dou os reinos do mundo a quem eu quiser. Eu vou te dar tudo isso. Vamos fazer um negócio. Você se prostra, coloca o rosto por terra, me adora, me chama de Pai. Diz a mim, meu Deus e meu tudo, e eu te darei os reinos do mundo com toda a sua majestade e poder. Ué, quem não gostaria, meu irmão, se nos oferecessem um lugar de destaque na sociedade, de luxo, com acesso fácil e abundante a luxo, a dinheiro, ao controle e à manipulação dos outros, quem resistiria? Quem resistiria a tudo aquilo que a riqueza e o poder podem comprar? Foi o que o diabo ofereceu e propôs a nosso Salvador, a nosso amado Salvador Jesus. E Jesus então o rechaça, o exorciza, dizendo, ao Senhor teu Deus adorará e somente a Ele servirás. Ora, Satanás não encontra flancos, não encontra aberturas, não encontra brechas. Não desvia o Salvador do seu caminho. Jesus sabe que, no que diz respeito aos homens que estão no templo, qualquer glória, qualquer prazer, qualquer poder tem os dias contados. E que, portanto, como bem afirma a imitação de Cristo, o que não é Deus é ilusão. O que não é Deus, nada é. E se isso é verdade com relação ao que salva, o Salvador, outra coisa, o mesmo não se pode afirmar com relação dos destinatários da salvação. Nós não somos assim como o nosso Salvador. Nós ainda temos olhos arregalados e palpitação intensa quando se trata das facilidades, dos prazeres, das vantagens que o mundo tem para oferecer. De modo que a coisa mais rara é encontrar um fiel tão disciplinado e tão orientado para Deus, cuja prioridade seja a sua salvação. Nós não pensamos nisso. Nós não pensamos. Nós estamos preocupados, queridos, em nos garantir aqui.
em montar o nosso império de seguranças humanas, com a ilusão de que vamos estar livres e protegidos dos males que acossam os homens. Mas isto não passa de ilusão. A pandemia foi, por exemplo, o vírus foi extremamente democrático, porque pegou ricos e pobres, sábios e ignorantes, quem morava nos países do primeiro mundo, quem morava no terceiro e no quarto mundo. Do que temos certeza é que quem pode afirmar com máxima segurança de que nunca vai sofrer tal coisa e de que nunca vai passar por tal problema? Ninguém. Procuramos um lugar de segurança debaixo do sol deste mundo, só que o sol que brilha neste mundo é o sol de Satã. É o sol de Satã. E por isto, a quaresma, meus filhos, quantos tombaram no caminho e não tiveram a sorte que nós estamos tendo? Deus, mais uma vez, nos concede uma quaresma para fazermos as devidas reformas e reparos na casa da alma, que praticamente abandonada em nome dessas constantes saídas e arrojos para o mundo e as coisas do mundo, se encheu de flancos, de aberturas, de brechas, de gretas, de rachaduras, pelas quais o diabo entra e sai. E eu pergunto nesta assembleia de católicos, afinados com a tradição, a liturgia tradicional: meu irmão, você estaria preparado para a vida eterna caso ela começasse daqui a 5 minutos? Estaria. Então, se você não está preparado, alguém poderia dizer: não, eu preciso me confessar. Nossa, há meses, há anos que não me confesso. Eu tenho um negócio mal arrumado aí, até agora não consegui resolver. Eu não estou preparado para a vida eterna. Então, meu querido irmão, me desculpe. Satanás encontrou moradia, encontrou casa na sua alma e na sua história. O que tentou desviar o Salvador, não conseguindo, agora faz tudo para desviar os destinatários da salvação. No caso, nós. E se você não pode olhar para Cristo crucificado e dizer para Ele hoje: Senhor, estou pronto. Depois de tantos dias de vida, de tantas graças, de tantas missas, tantas comunhões, tantas pregações, tantas inspirações, tantas luzes. Olha aqui, peguemos o caso isolado da quaresma. Quantas quaresmas Deus nos concedeu? Tantas quantos são os anos da sua vida. E você fez o quê? O que fizemos, irmão? Se não nos emendamos no passado, será que vamos nos emendar agora? Hoje é domingo na Ucrânia. Hoje é domingo lá. E se houve missa, as missas foram celebradas nos abrigos subterrâneos, nos corredores dos metrôs, dos trens, por padres escondidos com grupos diminutos de fiéis, porque estão chovendo bombas. As igrejas estão fechadas, se não estiverem detonadas, arruinadas, estão fechadas. Ah, mas a guerra é lá do outro lado do mundo, a epidemia
o Covid também começou do outro lado do mundo. Não demorou muito, chegou aqui. Quem garante que esta desgraça não chegue aqui também? Cujo ensaio já está feito nesses 2 últimos anos por causa da pandemia, quando tivemos que fechar nossas igrejas. 2 Semanas Santas sem os fiéis aqui. Eu e o ministro, eu e o Coroinha, fazendo os ritos da Semana Santa, porque os fiéis não podiam estar aqui para participar e para assistir. O que estamos esperando, irmãos? Cuidado que há um tarde demais. Aí você vai procurar confissão, não vai achar confissão, vai precisar da missa, vai querer missa e não haverá mais missa. E daí? O que esperar de gente que se diz cristã, mas cuja a principal preocupação aos domingos é o acompanhamento do almoço, se vai ser frango ou carne. O que nós vamos almoçar hoje, hein? Se abala! Porque não sabe se o acompanhamento do almoço vai ser carne ou frango. Uma vergonha. Quando este homem tentado aqui, o Filho de Deus tentado, nos alertou. Quando disse que era coisa própria de pagão, ficar com esse tipo de pensamento. O que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que se ocupam destas coisas. Vós, ao contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, eis a nossa história. O que é a nossa história? Nossa história, o evangelho nós ouvimos o evangelho das tentações de Cristo. O evangelho das nossas tentações é este aqui. Como o diabo não pode enfeitar o inferno, torná-lo atraente, enfeita o caminho do inferno. É só isso. Satanás não pode enfeitar o inferno. Nós sabemos pelos doutores da igreja e pelos santos que viram o inferno como é que são as coisas lá. Então ele enfeita o caminho. Ele torna o caminho do inferno irresistível. Irresistível. E a prova somos nós, senhores, que andamos muito preocupados com isso e com aquilo, que andamos muito atarefados por isso e por aquilo, mas nem de longe, nos afligimos com relação à eternidade, para a qual só existem 2 opções. Quais são as 2 opções de eternidade? Uma com Deus para sempre e outra sem Deus para sempre. Só tem isso. Tomados pelas ilusões desta vida, já não é propriamente para o céu que estamos orientados. Estamos, como qualquer pagãos, preocupados, sim, em ganhar a vida, em garantir o nosso lugar ao sol, o sol de Satã. E quanto à eternidade, ela pode começar a qualquer momento. Todos nós aqui já tivemos muitas horas, muitos dias,
muitos meses e muitos anos de vida. Mas haverá um ano que será o último, um mês que será o último, um dia que será o último, uma hora que será a última. E você não sabe quando é. Hoje, sobre o altar estão os nomes de muitas pessoas que faleceram. Boa parte deles, talvez, achasse que ia viver mais. Não viveu. Não viveu. Estamos oferecendo também a missa pelas almas daqueles que partiram. E muitos partiram, muitos partem, sem imaginar que aquela semana era a última, que aquele dia era o último, que aquela hora era a última. Quem partiu nos deixa um aviso sem palavras dizendo: olha aí, eu não sou mais nada para o mundo e o mundo não é mais nada para mim. O que resta do mundo para um defunto? Nada. E o que resta do defunto para o mundo? O pó e os ossos dele? Nada. Nada. Quanto a estas seguranças estúpidas, estapafúrdias, bem vale aquela reflexão amadurecida que diz: olha, quantos amigos, estes que nos roubam a atenção, você não sabe quantos amigos tem até que fique pobre. É na pobreza, viu, irmão e irmã, que você vai descobrir quantos, enfim, eram seus amigos. Enquanto você tiver churrasqueira no quintal de casa e casa na praia, é certo que seus amigos serão muitos. Enquanto você puder ostentar nome e privilégios sociais, claro que a sua casa vai estar sempre cheia, mas tudo isso é ilusão. Você só sabe quantos amigos você tem depois da pobreza, não antes. Filhos, a mesma coisa. Você só descobre a estima e o amor dos filhos depois que você cai numa cama ou numa cadeira de rodas. Antes não. Antes não. Você só conhece o amor e a estima dos seus queridos filhinhos não agora. Inclusive quando você pode manter o financiamento da vaidade e dos excessos de malandros adultos. Malandros adultos, acomodados, que não querem pagar o custo da vida e das vaidades que têm. Claro, você vai ser sempre o papai e a mamãe, queridos. Cai doente! Vai para uma cama, usa cadeira de roda. E você vai ver quantos filhos você tem. Quanto aos amores e às paixões das mulheres pelos homens e dos homens pelas mulheres, ninguém sabe quem era o cônjuge até o divórcio. Quando a expressão meu bem é trocada pela expressão meus bens. Por que, padre, você está falando estas coisas? Por uma razão muito simples, meu irmão, minha irmã. O que não é Deus é ilusão. O que não é Deus, nada é. Veja bem se vale este negócio louco que estamos fazendo, trocando
o tudo que é Deus e a vida eterna, pelo nada desta vida. Aqui já está tudo perdido para nós. Meu irmão, abre o teu olho. Aqui já está tudo perdido para mim, para você também, para nós. É só uma questão de o quê? Já está tudo perdido. Você sabia? É só uma questão de tempo. Você acha que você vai ficar com este império de seguranças materiais e humanas per omnia saecula saeculorum, pelos séculos dos séculos? Não vai! Não vai! E depois é sempre bom recordar aquilo que dizia com sabedoria e simplicidade Santa Teresa dos Andes: quem não amou a Deus aqui, vai fazer o que no céu? Quem não amou a Deus aqui, vai fazer o que no céu? A Quaresma é mais uma oportunidade que Deus nos dá de reformar, de reparar a casa da alma, mormente abandonada, uma vez que vivemos vazando pelos sentidos, saindo rumo ao mundo da própria alma, vazando pelas portas arrombadas dos sentidos na direção do mundo, casa toda arruinada, pasto dos demônios. E aí estão os remédios, propostos para a reforma. A penitência, cujo jejum é a coroa. Mas não se esqueça, viu, irmão? Se você estiver disposto a levar a sério as coisas que nós estamos fazendo, fique tranquilo. As melhores penitências Deus vai providenciar no seu caso, e você vai entender assim como estamos dizendo, quanto à nossa emenda de vida, quanto ao vencer vícios e paixões, quanto ao deixar de lado esta vida velha na qual o indivíduo, a alma, volta-se para si mesma e vive para si mesma. Essa é a vida velha, trocada por esta vida nova, que é o viver para Deus. Viver para Deus. A melhor penitência vai ser a paciência. Não faltarão ocasiões. Não vão faltar ocasiões, acontecimentos, situações nas quais vamos poder morrer para nós mesmos. E são os melhores penitências. Qual é a melhor penitência? Aquela coisa na qual tem menos vontade tua. Aquilo que acontece onde não tem nenhuma vontade tua naquilo. Aí está a melhor penitência. Aquilo que vai acontecendo e ali não tem nenhuma vontade tua, só a de Deus. Essa é a melhor. Esta é a melhor. Viu? A melhor penitência são aquelas coisas que caem em cima de você, na qual não tem nenhuma vontade tua, você tem horror àquilo, e exatamente porque não tem nenhuma vontade tua naquilo, ali está o melhor remédio, porque ali só tem vontade de Deus. Eis aí. Então façamos o propósito, senhores e senhoras, de tomar aquelas providências, aquelas atitudes, de modo que fique claro e explícito que estamos convencidos de que aqui somos só peregrinos, estamos de passagem. O que nos diferencia quanto a esta questão é só a data. A data, padre, uns vão antes, outros vão, mas todo mundo vai.
Aqui a distinção é só de data. Uns antes, outros depois. Mas todos vão. Não põe raiz aqui. Você não é árvore desta terra. Não põe raiz aqui. Você não é árvore deste mundo. Você está passando para o mundo e o mundo está passando para você. Pare de mentir para si. Não permita que as coisas e as pessoas continuem mentindo para você. Estamos passando e é preciso passar deste mundo com Deus. Porque quem não passar deste mundo para Deus, vai passar deste mundo que passa. Tudo aqui é ilusão. E qualquer coisa só vale. Qualquer coisa, meu irmão, qualquer coisa. O valor dela não é dado pelos homens. Não são os homens que determinam o valor das coisas. O valor delas está no quanto elas nos aproximam ou não de Deus. Quanto vale qualquer coisa na minha vida? Qualquer pessoa na minha vida? Qualquer valor, qualquer bem na minha vida? Vale o quanto te aproxima de Deus. Vale enquanto te aproximar de Deus. E mais nada. Pois uma coisa, qualquer coisa é graça. Uma coisa, olha, isso é uma graça que eu recebi. A coisa pode ser uma graça grande quando você recebeu e uma graça maior ainda quando você devolveu. Foi uma graça quando algumas pessoas entraram na minha vida, uma graça maior ainda quando saíram. Não fique se apegando a nada, porque tudo isto te vai ser tirado um dia. E provavelmente um dia marcado no calendário de Deus, diferente do dia que você marcou no teu calendário. Quanto à vida eterna, os senhores sabem muito bem qual é a primeira coisa necessária para se chegar à vida eterna. Qual é? Querer. 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 Nunca se esqueça. E não pode ser com este querer mole. Um querer que produz aquela decisão decidida, segundo a opinião de Santa Teresa de Jesus. Todo mundo aqui, todos nós aqui sabemos do que fomos capazes quando então quisemos alguma coisa. Você sabe o que você fez quando você meteu na cabeça que você queria alguma coisa. Passou como um trator em cima de tudo e de todos para tomar posse do objeto do teu desejo. Nada era difícil, nada cansava, nada custava demais. Pois é assim, é este afã. É com este tipo de afã, de gana, como vão dizer os espanhóis, gana, que devemos nos voltar para a vida eterna. Porque o que não é Deus é ilusão, o que não é Deus, nada é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.